Olá pessoal, me chamo Micaele e eu estou passando aqui para contar para vocês sobre o meu testemunho de convenção, de tudo que Deus fez na minha vida e de tudo que Deus tem feito na minha vida. Aos meus 15 anos de idade, eu recebi uma palavra de Deus que dizia o seguinte: Deus falava que tinha algo comigo, mas que naquele momento da minha vida eu não estava preparada para viver aquilo que Ele tinha comigo. E o tempo se passou e eu vivi a minha vida longe da presença de Deus. E em 2021, aos meus 21 anos de idade, então eu tive uma experiência que me fez conhecer verdadeiramente Deus. Essa experiência partiu através de um vale da sombra da morte, através de uma confusão de família, né, entre a família do meu esposo e ele, por conta de terra. Então, no meio de tudo isso, eles tentou nos matar. E o que aconteceu? Na semana que tudo isso aconteceu, Deus ele me deu um sonho em que eu via o corpo do meu marido desovado no pasto e ele morto. E nesse sonho, eu gritava assim: corre, corre, corre. Só que eu gritava o nome do meu marido. E aí, o tempo se passou, né? A semana passou. Como eu não entendia o que estava acontecendo, então aquele sonho para mim era um pesadelo. E no dia que o pessoal da família veio para nos matar, eu vi o sonho acontecendo do mesmo jeito. Eu falava pro meu marido: corre, corre, corre. E ele falava pra mim: corre você também, mas eu não conseguia correr. Então eu permaneci ali naquele lugar, fiquei ali, vivi todo aquele terror ali, né, de ver a morte de perto mesmo. E eu fui embora pra minha casa porque isso aconteceu em uma roça e eu morava na cidade. Então eu fui embora pra minha casa, chegando na minha casa da cidade, eu cheguei lá e eu entrei pro meu quarto e eu tinha Bíblia na minha casa, mas eu não lia, eu não frequentava a igreja, eu não tinha intimidade com Deus, mas sempre eu tinha o costume de falar com Deus para que Ele sempre mudasse a minha vida, que se Ele existisse, que Ele mudasse a minha direção, mas eu não frequentava a igreja, então eu não sabia o que era ler a Bíblia. Mas naquele dia eu cheguei na minha casa e eu abri a Bíblia. E aí eu não li a Bíblia, mas eu falei assim: Deus, se você existe, eu quero que você mude a história da minha vida. E ali eu tava tomada pela dor. Eu não tinha morrido matada, mas parecia que eu ia morrer de ataque cardíaco, de tanta dor que eu sentia dentro do meu coração. E em tudo isso, eu tenho um cachorrinho, que eu sou muito apaixonada com ele. O nome dele é Francisco, ele é um pincher. No meio da confusão lá da gente, né, no meio daquela roça, o meu cachorrinho sumiu. E eu precisava de voltar lá para pegar meus pertences e também para pegar o meu cachorro. Tudo isso aconteceu em uma sexta-feira e eu precisava de voltar lá num sábado. E eu fui lá no sábado, não consegui ter acesso ao meu cachorro, não consegui pegar as minhas coisas. E a gente foi em busca, né, da lei, das autoridades da cidade, dos policiais da cidade. E quando a gente chegou lá na delegacia da cidade, os policiais falaram que simplesmente não ia poder nos ajudar. Eu acredito que seja Deus que tinha fechado mesmo ali o coração deles para que Deus pudesse fazer a obra por completo na minha vida. E no meio daquilo tudo, eu vi as pessoas que tentaram me matar, que tentaram matar o meu marido lá na delegacia. E eles olhavam pra mim e riam. E eu não tinha mais nenhum sentimento a não ser de dor, de tristeza, de impunidade, de injustiça. E eu saí ali daquela delegacia, entrei dentro do carro e fui embora para minha cidade. Entre a minha cidade e a cidade que eu estava, eu estava conversando com meu marido dentro do carro. De repente eu parei de chorar, encostei a minha cabeça no banco do carro e aí eu comecei a falar em línguas estranhas. E naquele momento eu comecei a entender o mistério de Deus sobre a minha vida. Eu estava sendo batizada em línguas estranhas pelo Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento eu comecei a entender o mistério do mundo espiritual. Eu comecei a entender quem era Deus e o que Ele queria com a minha vida. O Espírito Santo naquele momento me direcionou a fazer jejum. Eu jejuava por mais de 12 horas todos os dias durante uns 6, 7 meses da minha vida. E
eu tinha um plano de ir embora para Londres. A gente sabia que a gente naquele momento não podia ficar lá mais, porque o levante estava sendo muito grande. Um dia, no meio desse levante, Deus me deu um sonho que muitas polícias invadiam a minha casa e eles nos tiravam da minha casa para nos matar. Eu escutava barulho de tiro. E nesse dia eu falei assim, eu não vou jejuar, porque isso é só mais um sonho. Aí eu peguei e falei assim, não vou jejuar que é só mais um sonho. E aí seguia o meu dia normal. Só que eu morava no prédio e eu precisava de jogar o lixo da cozinha fora. E eu peguei o lixo e desci para a área onde ficavam as lixeiras e fui jogar o lixo fora. E aí a faxineira do prédio chegou e falou assim comigo, a pessoa que, trabalhava lá, Micaele, eu preciso te falar com você. E aí eu falei assim, é o quê? E ela falou assim, eu tive um sonho que entrava um monte de polícia na sua casa e eles matavam vocês a tiro. Era o mesmo sonho que eu tinha tido na noite. E aí eu voltei para minha casa e comecei a jejuar e pedir a Deus para que mudasse a situação da minha vida. E aí até que eu queria ir para Londres e eu sonhei com a bandeira de Londres se rasgando e um demônio gritando. E eu fiquei muito desesperada e eu falei, Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não saio de lá se o Senhor não trazer uma resposta para minha vida. E eu fui para a igreja e chegando lá, no final do culto, o pastor fez um apelo, que quem precisasse de oração e tudo mais, fosse lá na frente, eu fui. E Deus falou comigo que naquele dia Ele estava trazendo sobre a minha vida um tempo de dupla honra. E nesse tempo de dupla honra, o Senhor nos direcionou para vir para o Canadá. O Senhor escolheu a igreja que a gente deveria congregar, que eu deveria congregar, que é a igreja Missão Toronto, a qual eu congrego. E no meio de tudo isso, eu vim para o Canadá, tive meu filho, que